Olá, tudo bem? Essa semana foi uma semana espetacular. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrevistar o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. E foi um processo que demorou mais ou menos 6 meses para montar. Quando deu a entrada para essa entrevista, Lula ainda foi preso. A gente até fez uma pedida do juíza Juliana Lebos lá em Curitiba e pareceu que estava sendo montado quando foi liberado. E finalmente conseguimos entrevistar ele. A entrevista foi feita em parceria com meu co-editor do Brasil Wire, Dan Hunt, que é o fundador do site, e com Michael Brooks, o apresentador de rádio e de web TV dos Estados Unidos, podcaster e tal, apresentador do programa da Michael Brooks Show e também do The Majority Report, que é um dos shows de rádio mais popular da esquerda dos Estados Unidos nos últimos 20 anos. E ele é um cara que passou muito tempo falando sobre Lula quando Lula foi preso. Ele convidou o Celso Amorim para o programa dele. Ele entrevistou Valesca Martins no programa dele. Ele me entrevistou alguns 3 ou 4 vezes quando Lula foi preso. Então, eu acho que foi muito justo que ele teve essa oportunidade de participar na entrevista. Antes do que a entrevista começou, a gente conversou muito sobre as perguntas que a gente iria perguntar a Lula. Nós decidimos que, ao contrário de todas as outras entrevistas que a gente viu com ele nos últimos tempos em inglês, a gente não iria fazer um tipo de cruz-examinação jurídica sobre o caso do Lava Jato. Os áudios revelado pelo Glenn Greenwald e o Intercept, comprovam que ele está completamente inocente de todas aquelas acusações do Lava Jato. A gente não iria criar uma falsa equivalência, fingindo que estamos jornalistas objetivos, tentando mostrar 2 lados de uma história que todo mundo sabe que é uma farsa. Por causa disso, nós foquemos em perguntas que eram tipo as perguntas que a gente sempre queria saber de Lula. O Brooks começou perguntando ele sobre o Irã. Por quê? A gente estava conversando antes e a gente sabia que ele iria falar sobre o Irã. Então, por que não formular isso como uma pergunta, né? Eu perguntei a ele sobre 2 questões que me interessam muito. A primeira, para dar uma chance dele responder às críticas que estão sendo feitas contra o jeito que o governo dele manejou a economia brasileira. A crítica principal do PSDB, de pessoas como Bresser Ferreira, sempre foi que o Lula tinha sorte, que ele beneficiou de um boom de commodities agriculturais na China. E que por causa disso, tantas pessoas foram tiradas da pobreza, tinha crescimento econômico e tal. É óbvio que esse foi um fator, mas tipo assim, se você analisa 500 anos da história do Brasil, a economia brasileira sempre tem booms e crises cíclicos de commodities agriculturais. Então, se o boom da primeira década do século XXI em commodities chinês agriculturais foi responsável para tirar 30 milhões de pessoas da pobreza, porque o penúltimo boom não fez isso? Porque todos os booms desde 1502 até o presente não tiram pessoas da pobreza. Lula vai dar a resposta para essa pergunta, né? Na entrevista. É muito interessante. Eu também perguntei Lula sobre 2013, porque na entrevista que ele fez com meu colega do Telesur, Nacho Lemos, recentemente para a Telesur Espanhol, ele comentou que ele achou que tinha influências estrangeiras sobre as manifestações de 2013. Agora, o líder nacional do PSOL pegou esse fala dele e inventou e reduziu a fala para ser apenas Lula achando que a CIA criou as manifestações de 2013. Então, eu dei uma oportunidade dele responder melhor a essa questão, já como gerou polêmico. Meu parceiro Dan perguntou ele sobre espionagem, sobre a influência dos Estados Unidos no golpe. E a resposta também foi muito interessante. E agora, eu não vou mostrar isso agora, porque essa semana, depois do que a entrevista inteira de 1h20 entrar no ar nos Estados Unidos, a gente vai apresentar ele aqui no Brasil, no 247. Para Michael Brooks, essa foi a primeira vez que ele visitou o Brasil. Ele chegou na segunda-feira em São Paulo e foi embora na sexta.
E por causa da entrevista e os compromissos, ele não tinha muito tempo para passear, para conhecer o Brasil melhor. Eu senti um pouco mal. Mas eu consegui levar ele à favela do Heliópolis, onde eu trabalhei manejando um projeto quando era numa ONG aqui no Brasil por um tempo. E a gente visitou a primeira rádio comunitária do país que foi legalizado durante a gestão do Lula, o Rádio Heliópolis. E a gente até entrou no ar e eles fez uma série de perguntas ao Brooks sobre Trump, as semelhanças do Trump e Bolsonaro e como a gente pode lutar junto para superar essas ameaças fascistas no mundo. O Brooks empolgou quando foi para Heliópolis. Ele falou que foi muito inspirador. Ele percebeu uma influência do Paulo Freire na maneira que eles usam a ferramenta do rádio comunitário como uma ferramenta educadora na comunidade deles. E agradeceu muito e foi embora na sexta, mas ele falou que ele quer voltar passar mais tempo no Brasil. Agora, sobre a entrevista, é 1h20. E depois que ele entrar no ar nos Estados Unidos, essa quarta-feira, a gente vai mostrar, deve ser na quinta ou na sexta, a primeira metade da entrevista, de 35 minutos. Depois, semana que vem, quando o Brooks colocou a segunda parte 2 da entrevista no ar, a gente vai mostrar a parte 2 da entrevista no 247. Porém, como tem muitos telespectadores do 247 que vêm me perguntando quando que vai entrar no ar, eu vou colocar agora um pequeno trecho da entrevista. A gente ainda está montando todo, né? Vai sair mais bonita a versão final, com os créditos e tudo isso, mas eu pensei que talvez vocês iriam gostar de ver uma parte da entrevista, sabendo que a entrevista inteira ainda vai ser exibida no 247, com as perguntas em inglês legendado em português, para vocês, ok? Uma boa tarde para todos e todas de vocês, e obrigado por assistir. Tenho um monte de pessoas internacionalmente que tentam danificar o legado dos anos PT no Brasil. E alguns deles autodeclarada esquerda do vanguarda, né? Tem alguns acadêmicos que estão dizendo agora, seguindo algumas falas do Bresser Parreira, que o problema do PT é que o modelo econômico de Lula só funcionou em tempos de boom, que o PT não sabia como preparar a economia para uma crise. E por causa disso que quando Dilma chegou em 2015, Dilma colocou Joaquim Levy na presidência, porque o modelo petista não funcionou em crise. Como ninguém nunca tinha pensado em ciclos econômicos de boom e de crise no Brasil, que a história de 500 anos é disso mesmo, né? Então, como que você protegeu a economia brasileira contra a crise mundial de 2008 e quais outras medidas econômicas que você tomou para proteger a economia contra futuras crises? É muito engraçado, Brian, essa teoria intelectual aqui no Brasil de que o meu governo deu certo porque eu tirei proveito do agronegócio, então a economia deu certo. Pense no seguinte dado: o Brasil, de 1950 a 1980, foi uma das economias que mais cresceu no mundo. Em média, o Brasil cresceu 7% ao ano entre 50 e 80. 30 anos de crescimento consecutivo. Por que não foi feita política de distribuição de renda? Por que não foi feita política de inclusão social? Por que a economia brasileira crescendo não fez o povo crescer junto? Sabe por quê, Brian? Porque o milagre do nosso governo não foi o boom das commodities, foi o boom da inclusão social. Eu tinha certeza absoluta que o pobre não seria o problema, o pobre seria a solução,
na medida em que a gente conseguisse incluir as pessoas mais pobres dentro do orçamento da União e na medida em que a gente permitisse que esse pobre tivesse acesso a emprego, a salário, a crédito e a renda para ele poder virar um consumidor. Porque não existe na face, sabe, do planeta Terra, mesmo aqueles que defendem que a Terra é plana, não existe na face histórica da humanidade algum momento em que alguma economia cresceu se você não tivesse uma demanda interna muito forte ou uma demanda externa muito forte. O problema do Brasil é que nós conseguimos crescer a demanda externa e conseguimos crescer a demanda interna. Ou seja, o Brasil saiu de 107 bilhões de dólares de fluxo de comércio exterior para 465 bilhões de fluxo do comércio exterior. O Brasil saiu de 380 bilhões de reais de crédito interno que estava disponível entre bancos públicos e bancos privados para 2 trilhões e 700 bilhões de reais disponibilizados para crédito até 2010. Ou seja, o que nós fizemos foi, sabe, além disso, gerar 22 milhões de empregos, de trabalhadores com carteira profissional assinada, trabalhadores com direito às férias, trabalhadores com direito à previdência social, e aumentamos o salário mínimo em 74%. Ou seja, a renda dos 20% mais pobres cresceu mais do que a renda dos 20% mais ricos. Foi a primeira vez na história e foi o único país, durante toda a crise do Lehman Brothers, em que os mais pobres tiveram um percentual de ganho maior do que os mais ricos. Então, não foi o milagre do boom das commodities, foi o milagre da inclusão dos pobres. Foi o milagre da política social. Porque não foi apenas o salário mínimo ou Bolsa Família que nós criamos, foi um conjunto de políticas públicas. Eu vou lhe dar um dado que talvez você não saiba. No nosso governo, nós disponibilizamos para a reforma agrária 49 milhões de hectares. Isso significa 50% de terra disponibilizada para a reforma agrária de tudo que foi feito em 500 anos na história do Brasil. Em apenas 8 anos, nós fizemos metade de tudo que foi feito em 500 anos nesse Brasil. Quando nós resolvemos fazer um programa chamado Luz para Todos, porque tinha gente que morava vizinho de uma termoelétrica, de uma hidrelétrica, que não tinha energia elétrica, o fio passava em cima da cabeça da pessoa, não tinha energia elétrica, nós levamos a energia elétrica para 15 milhões de pessoas. De graça. O Estado pagando. Porque se o Estado não leva energia para o pobre, o rico não leva. O rico só leva para quem pode pagar. E que tem a obrigação de garantir que os pobres possam acender uma luz, ter uma televisão, uma geladeira, é um partido como o PT, porque foi para isso que nós fomos criados. Então o milagre nosso foi enxergar 54 milhões de pessoas que não tinham o que comer. Foi enxergar os milhões que estavam desempregados. Foi enxergar que o salário mínimo não permitia às pessoas comer as calorias e as proteínas, sabe, necessárias. Foi obrigado, ou seja, o PT nasceu para isso, para resolver esses problemas da sociedade. Esse foi o milagre. Quando a Dilma entrou, é importante lembrar que a economia cresceu 3,9% no governo no primeiro ano da Dilma em 2011, é preciso lembrar que cresceu 2 e pouco em 2012, e é preciso lembrar que a crise começou a se agravar, e nas eleições de 2014, quando a Dilma tentou fazer a inflexão, mandando, inclusive, projeto de lei para acabar com a desoneração, estava criado, sabe, o pacto contra a Dilma, pelo Eduardo Cunha, pelo Temer, pelo Congresso Nacional, que não permitiram que ela fizesse as mudanças necessárias. O dado concreto é o seguinte, não basta você ter dinheiro, não basta a economia crescer, é preciso saber para quem que você vai reverter esse dinheiro e esse crescimento. Se você pega $1 bilhão e dá na mão de um rico,
ele vai depositar numa conta bancária e vai viver de especulação. Mas se você pega esse $1 milhão e você divide entre 1 milhão de pessoas e dá $100 para cada um, você vai perceber que esse dólar vai começar a funcionar, a rodar e fazer o mercado funcionar. As pessoas vão comprar o que comer, vão comprar sapato, vão comprar meia, vão comprar caderno e a economia funciona. Esse foi o milagre do PT. Por isso é que tem tanto ódio contra o PT. O ódio contra o PT é porque pela primeira vez na história desse país, em 500 anos, os pobres puderam viajar de avião. Nós tínhamos 43 milhões de pessoas que viajavam de avião. No nosso governo chegamos a 113 milhões de pessoas, ou seja, 60 milhões a mais. Nós bancarizamos, nós colocamos no sistema financeiro brasileiro 70 milhões de pessoas, mais do que a Argentina e Colômbia junto. A população argentina que entrou no sistema financeiro. Então, o que nós fizemos, eu às vezes brinco, do programa Luz para Todos, é que nós utilizamos 1.400.000 transformadores, quase 8 milhões de postes. E a quantidade de fios elétricos que nós colocamos para levar a luz para todos, dava para dar 35 voltas no planeta Terra. A quantidade de fios utilizados. E quando a pessoa recebia o Luz para Todos, a classe média achava que eu estava beneficiando o pobre. Mas 89% das pessoas que recebiam energia comprava televisão, comprava geladeira, comprava liquidificador, comprava ventilador, comprava, sabe? Na verdade, quem cresceu com o programa Luz para Todos eram as empresas multinacionais que produziam os produtos aqui no Brasil e eram as pessoas que trabalhavam no comércio. As pessoas não se dão conta dessa revolução que acontece num país quando o pobre tem acesso à comida, tem acesso ao emprego e tem acesso à renda. Então, o que os intelectuais brasileiros às vezes fazem crítica, eles não percebem, é que eles governam o Brasil desde que Cabral chegou aqui. Eles governam o Brasil desde a proclamação da República em 1889. Nunca um operário governou esse país. E foi no governo do operário que a gente conseguiu esse milagre de colocar o pobre no orçamento. É por isso, Brian, é por isso que tem tanto ódio. Porque eu sou o único presidente do Brasil que nunca tive diploma universitário. E sou o presidente que mais fez universidade na vida desse país. Sou o presidente que mais fez escolas técnicas nesse país e fui o presidente que mais coloquei estudante na universidade. Então, isso é imperdoável. Né? É imperdoável o pobre começar a comer carne, o pobre começar a ir ao cinema, ir ao teatro, o pobre começar a ocupar os aeroportos e a elite falava, nossa, o aeroporto parece uma rodoviária, tem muita gente aqui, porque antigamente era vazio. Então, o que a elite tem que reconhecer é o seguinte, procurem um outro momento em que o povo viveu melhor do que no nosso governo e no governo do PT. Pergunte, historicamente analise o Brasil e veja se tem algum momento em que o povo viveu as condições que viveu no nosso governo. Só para você ter ideia, pela primeira vez na história do país, 94% dos acordos sindicais foram feitos acima da inflação. 94%. Então isso explica, sabe, o sucesso. Foi um crescimento da renda nacional, sabe, e dinheiro no bolso do povo pobre.